Assim diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja. Eu não sei também se essa é a primeira vez que você vem a uma igreja. Mas, provavelmente, ao longo da sua vida, você talvez já tenha se deparado com uma pessoa, ou já ouviu uma história de alguém que viveu arduamente, com muito amor, a obra do Senhor. Mas depois de um tempo ela esfriou. Ela parece que amornou. E talvez a pergunta que fica é: o que acontece, ou o que aconteceu que essa pessoa esfriou no amor ao Senhor? Nesta noite, essa resposta que às vezes está na sua cabeça que nós queremos responder. E para isso nós vamos ver o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. E nós precisamos conhecer um pouquinho a igreja de Éfeso. Como era a cidade de Éfeso, a cidade onde estava a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor, conhecida como a Luz da Ásia, e também a Feira das Vaidades. Ela era muito populosa, uma grande cidade da época. Tinha lá os seus 200 mil habitantes, mais ou menos igual a cidade de Dourados. Só que isso há cerca de 2.000 anos atrás. Ela também tinha um teatro que reunia cerca de 24 mil pessoas, ou seja, 10% da população cabia dentro desse teatro. Será que ele era suntuoso? Será que ele era bonito? Será que ele era belo? Tinha um grande porto marítimo, considerado o mais importante. Então, todo o tráfego marítimo que tinha ali na região da Ásia, ela tinha que passar pela cidade de Éfeso. Geograficamente, ela estava muito bem posicionada. Era conhecida como a Porta da Ásia. Ela era rica, cidade muito rica, porque tinha um comércio muito forte, uma cidade portuária, que era o grande meio de transporte da época. Era uma cidade também idólatra.
e também uma cidade considerada imoral. Éfeso, além de ser um centro de culto ao imperador, também era o centro de adoração de quem? Da deusa Diana. A deusa dos Éfesos, como era conhecida. A guardiã da cidade. Então, aonde os adoradores e as centenas de sacerdotisas realizavam os seus rituais, e muitos desses rituais envolviam a prática da imoralidade sexual. Essas sacerdotisas, só para vocês terem uma ideia, eram consideradas como prostitutas sagradas. E a coisa era tão feia no meio desses rituais que até mesmo para os animais eram consideradas infames as imoralidades, de tão bruto que era a coisa. Essa era a cidade de Éfeso. E talvez você diga, puxa vida, essa cidade era esquisita, hein? Mas ela teve, vamos dizer assim, um despertamento espiritual. Paulo visitou a cidade de Éfeso cerca de 50 anos após a morte de Cristo. E ele ficou por lá cerca de uns 3 anos mais ou menos, e ali ele realizou um trabalho. E nesse período parece que houve um avivamento. Nesse período as pessoas iam se convertendo. E o que acontecia? E como demonstração dessa conversão, eles pegavam os seus livros de misticismo, de ocultismo, e eles chegavam em praça pública e eles queimavam esses livros como demonstração de amor a Deus. E aquilo era um testemunho maravilhoso para as pessoas à volta. Imagina só, você cercado por todas essas coisas, de repente você conhece o Evangelho e você decide publicamente demonstrar a sua fé, queimando tudo aquilo que você vivia no passado. Ali também recebeu Timóteo como seu pastor, onde ele realizou um belo trabalho. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi uma bênção em Éfeso. Nós podemos ver um verdadeiro avivamento ali. Mas parece que esse ele persegue muitas vezes a igreja, e ele, assim como nossas vidas também, tem alguns mas. Parece que tudo vai bem, mas de repente acontece alguma coisa e a coisa muda de cenário. E com Éfeso não foi diferente. Parece que tudo vinha bem, mas a igreja esfriou. Então, na segunda geração dos crentes, isso cerca de 40 anos depois, que nós temos o relato dessa carta. E aí, Jesus manda João escrever uma série de advertências contra a igreja de Éfeso. Olha só, 40 anos depois. Não parece nada, né? Se nós pegássemos 40 anos aqui, vamos pensar, o Munir talvez seria o líder da igreja, alguma coisa assim. Uma geração, e a coisa já tinha esfriado. Mas o que Jesus tem a dizer para a igreja de Éfeso? E antes de Jesus dar esse alerta para a igreja de Éfeso, ele não somente diz aquelas coisas ruins que está acontecendo lá, o esfriamento, mas ele começa dizendo aquilo que eles eram dignos de elogios. Por exemplo, ele disse que a igreja era fiel. Ele diz que a igreja, mesmo sendo abordada lá por seus falsos pastores, falsos mestres, que ensinavam doutrinas ruins, profanas, perniciosas,
a igreja ela permanecia de pé. Veja só, era uma igreja que também sofria perseguições. Como assim? Imagina que você está vivendo, não é igual aqui essas perseguições que a gente tem na internet, que você é bloqueado porque você posta alguma coisa sobre Jesus. Mas era uma cidade onde existia uma grande deusa, que era a deusa da cidade, e um culto ao imperador. Então, todos aqueles que se opunham a essas grandes divindades da época, era perseguido e levado à morte. Não eram só uns 2, 3 dias de suspensão no Facebook, no Instagram, no Twitter. Era, ó, pescoço degolado. E mesmo assim, como eles permaneciam? Fiel. Fiel. Sabe, às vezes a gente tem uma dor de cabeça, você já não vem da igreja. Às vezes você tem uma gripe e você já não faz a disciplina. Na primeira vez que o seu chefe te confronta, você já mente em nome do chefe. Mas eles, mesmo que a vida deles estava em jogo, eles permaneciam firmes, defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem coragem para fazer isso? E eles também, outra observação positiva que Jesus faz acerca dos Éfesos, da igreja de Éfeso, era o trabalho. Os caras trabalhavam com força. Não era essa coisa só de domingo. Não, os caras suavam. Os caras trabalhavam com alegria. Não tinha preguiça, não. Inclusive a palavra que eles usam aqui significa que era suor do brabo. Não era só aquela coisinha assim, não, era esgotamento. A palavra que é usada aqui é uma palavra que significa uma entrega total, tanto física quanto mental. Eles não eram só ouvintes. Eles não eram meros espectadores. Eles pegaram. Eu fico imaginando se nós fôssemos receber um alerta. Se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja batista central aqui do Rancho, e aí ele fosse colocar as qualidades. Será que ele ia colocar assim, olha, vocês trabalham duro? E quando eu falo da igreja, do Rancho, eu não estou falando na figura de um ou outro líder aqui da igreja, estou falando de você. Estou falando de você. Será que Jesus poderia dizer isso? Você trabalha duro ou você é um esquentador? Será que Jesus poderia dizer assim, você é alguém que você olha as escrituras e você não deixa qualquer modinha levar você no papo? Você é como os bereanos, que consulta a palavra, que você prova os Espíritos, para ver se está tudo certo. O que será que Jesus ia dizer na carta? Que ele fosse escrever a igreja batista central do Rancho. E é interessante que, veja que são coisas poderosas essas, né? Ainda mais nos dias de hoje.
Ainda mais nos dias de hoje, eles olhavam para aqueles apóstolos que se diziam fraudulentos lá, que se diziam apóstolos, quer dizer, eles eram fraudulentos. Eles não acreditavam em qualquer apóstolo que talvez chegasse e dissesse assim, olha, eu preciso de 1 milhão de pessoas com 30 reais. Eles não acreditavam nessas coisas. Porque eles eram fiéis na palavra. Eles liam. Coisas boas. Doutrina boa. Ortodoxia perfeita. Rito perfeito. Trabalhava duro. Coisas boas. Não tinham medo das perseguições. Mas aí, diante de tudo isso, veja que essas são coisas excepcionais. Se nós olharmos para as igrejas hoje, talvez uns 90% das igrejas, não encontramos esses 3 itens. Mas mesmo assim ele faz uma advertência. E qual é a advertência que ele faz? A doutrina deles tinha uma deficiência. A doutrina deles tinha uma deficiência. A deficiência era que ela não amava. Sabia que eu me lembro de uma das conversas que nós tínhamos nas nossas reuniões de liderança, e às vezes individualmente também. E uma das coisas que acho que eu conversei com o Johannes, mas uma vez que a gente conversando no trabalho sobre Nova Lima, e ele falava assim, olha, as pessoas muitas vezes elas podem entrar aqui na nossa igreja, que elas podem não ficar na nossa igreja por inúmeras coisas. Ela pode não gostar muitas vezes da nossa liturgia, ela pode não gostar das nossas músicas, ela pode não gostar dos nossos sermões e coisas desse tipo, do prédio, da iluminação, do slide, da cor, não é preta, ela pode não gostar de várias coisas. Mas uma coisa ela não pode sair daqui dizendo, que aquelas pessoas não se amam. Se uma pessoa entrasse na nossa igreja, ela tinha que perceber pelo menos isso. Sabia que essa é a marca que uma igreja precisa carregar? Veja o que o apóstolo João diz, lá em João capítulo 13. Abre lá comigo. João capítulo 13. O Evangelho de João. Verso 34. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. 35. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A identidade, a igreja, ela tem uma marca. E a principal marca da igreja é o amor. E não adianta você dizer assim, Evanilson, então é por isso que eu não trabalho, porque eu não amo e tal. Então você pode fazer todas essas coisas e não amar. Mas você não pode amar sem fazer todas essas coisas. Se não fizer todas essas coisas. Então você pode simplesmente vir aqui, trabalhar, servir, ir para lá, ir para cá, contribuir, sem amar. Mas se você ama,
você também faz todas essas coisas. Então não use você dizer assim, eu amo, então eu não vou fazer isso, tal, porque eu não amo. Não. O que você não pode fazer é essas coisas sem amar. Porque é isso que aconteceu em Éfeso. Eles eram frios. Eles eram frios. Mas aí nós chegamos na pergunta. Por que muitas vezes nós deixamos de amar? Por que muitas vezes nós esfriamos no amor? E uma coisa que às vezes pode fazer com que essas coisas esfriem o nosso amor, um dos motivos que pode esfriar o nosso amor, é a luta pela ortodoxia, pela liturgia correta. O intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso a uma aridez, a uma sequidão. A constante luta para se livrar de todas essas coisas fizeram com que ela tivesse essa mornidão. E eu me lembro aqui, quando a gente estava começando o trabalho lá no Nova Lima, nós recebemos uma família. E nós nos envolvemos intensamente com essa família. De todas as formas. Financeiramente, espiritualmente, com tempo, com tudo. E essa família, depois de um tempo, ela nos deixou. E foi um momento decisivo, assim, onde a gente precisava e a gente contava com aquela família. Essa família tinha uma outra igreja. E aí eles tiveram um problema naquela igreja. Na verdade, eles tiveram um problema com o casamento. Estavam no divórcio. Inclusive, eles já estavam dormindo, o casal já estavam dormindo alguns dias separados. Que isso é péssimo. E aí eles chegaram diante da igreja, contaram o problema, e o pastor pediu um prazinho de 3 meses para eles poderem entrar no problema. E eu acredito que esse problema era de você agir urgente. E aí então nós estendemos a ajuda para eles. E aí quando eles já, depois de uns 6, 7 meses, que eles já estavam aprumados, vamos dizer assim, a coisa encaminhada, eles chegaram para nós e disseram, obrigado, valeu, tchau. E uma das coisas que eu orava, porque aquilo machucou muita gente. Aquilo machucou demais. É triste você se envolver na vida de uma pessoa e de repente ela te abandona. Então não façam isso, viu? Se o seu pastor se envolver na vida dele, não abandona ele. Senão vai ficar triste. Mas é difícil mesmo. O pastor, o líder, ele é como qualquer outro. Tem sentimentos, tem emoções, cansaço, por aí vai. Mas mesmo assim ele se dedica. E aí uma das orações que eu fazia era a seguinte, eu falei, Senhor, não deixa que essa experiência que eu tive endurecesse o meu coração, para que eu não pudesse amar as próximas famílias que chegassem à igreja. Às vezes situações difíceis que nós passamos na vida, ou experiências ruins do passado, são coisas que fazem com que nós nos secamos. Éfeso estava numa batalha terrível contra os falsos mestres, contra as perseguições. E aquilo foi secando, foi minando o coração, o amor, foi esfriando. Essas lutas terríveis. Uma outra coisa que também pode minar o nosso amor é quando nós substituímos Jesus pelo zelo religioso. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções. Estamos prontos a sofrer e a morrer por essas convicções, mas nós não deleitamos mais em Deus.
não nos afeiçoamos mais com o Senhor Jesus. E talvez, e olha que a gente lê os textos hoje, a gente pega os fariseus e a gente mete bem neles. Esses fariseus eram isso e eram aquilo, mas eu duvido aqui alguém que tenha mais zelo do que os fariseus. Eu duvido alguém aqui que consegue citar o Pentateuco de memória. Os caras tinham um zelo pela palavra de Deus que talvez nenhum de nós temos. Mas o que Jesus fala para eles? Que era um sepulcro grande. Todos secos. Mas eles tinham zelo. Eles eram cuidadosos. Eles liam rigorosamente. Eles tinham todos os ritos. Eles se preocupavam com a luz. Eles se preocupavam com a chama da vela, com o brilho dos castiçais, com a roupa sacerdotal. Mas o coração estava seco. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoar ao nosso Deus. Nós devemos sim desenvolver um conhecimento teológico, mas aquele conhecimento serve para nos afeiçoar a Deus. Conhecer muito a respeito de Deus, mas não desejarmos ter comunhão com Ele, traz esfriamento para as nossas vidas. Talvez você diga assim, eu já conheço muito acerca de Deus, inclusive os discipulados da igreja, aqui eu já fiz as 4 apostilas, eu já estou há 300 anos na igreja, eu conheço, já li a Bíblia, eu estudei na faculdade, eu estudei com um rapaz que já tinha lido 7 vezes a Bíblia. Mas sabe qual que era a diferença que aquilo fazia na vida dele? Nenhuma. O conhecimento que você tem de Deus hoje faz diferença na sua vida? Os 20 anos que você passa na igreja faz diferença na sua vida? Te deixa mais parecido com Deus? Te dá um coração piedoso? Te dá amor pelas pessoas? Faz ele se mover e se compadecer dos necessitados? Ou ele só serve para você chegar na reunião da igreja e dizer assim: terminei meus 4 livros, terminei meu curso de teologia, agora eu sou mestre em teologia, conheço todas as palavras em grego, aramaico. É isso, certo? Se é para isso, nós conhecemos esse tipo de pessoa como fariseu. Às vezes a máquina funciona, mas não é Cristo que está no centro. O amor à estrutura é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor. Crentes que conhecem a teologia, mas a verdade já não mais os comove. Abandonamos o nosso primeiro amor quando deixamos os outros e não examinamos a nós mesmos. É interessante, né? Porque a igreja de Éfeso, ela conhecia as falsas doutrinas, elas conheciam os falsos mestres, sabia que aquela doutrina estava errada, sabia que existiam práticas imorais que não eram tidas como boas. Por exemplo, os nicolaítas, a obra dos nicolaítas era uma doutrina que ensinava a imoralidade sexual, uma permissividade, que poderia manter relações sexuais fora do casamento, manter relação sexual antes do casamento.
E eles conseguiam enxergar isso muito bem. Eles conseguiam ver muito bem isso. Mas eles não conseguiam identificar a frieza do amor em si mesmo. Então eles sabiam olhar muito bem para as coisas à sua volta, mas eles não conseguiam fazer uma reflexão em si mesmos. Tinham zelo pela ortodoxia, mas estava vazia da principal marca do cristianismo, que é o amor. Mas eles não conseguiam fazer esse zelo, essa autoanálise. E eu não quero dizer que a ortodoxia não seja importante, mas igualmente a ortodoxia é também amor. As duas coisas são importantes. Então, às vezes é aquela coisa que sempre a gente vai olhar para o nosso vizinho. E sempre a gente vai achar um vizinho pior que nós. É impressionante. Mas a ideia aqui é que nós façamos uma reflexão. E eu gostaria de fazer um exercício. Nós fizemos esse exercício de manhã lá no Nova Lima, e eu quero que você seja sincero. Porque se eu quero que você saia uma coisa na sua mente hoje, é o porquê você esfriou. O porquê você esfriou. Mas, antes disso, Jesus diz algo importante. Ele oferece uma saída. Ele diz: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. A igreja aqui não está sendo chamada a relembrar seu pecado, não está sendo dito: olha, lembra-te em que situação caíste, mas de onde caíste. E aqui nós lembramos claramente do filho pródigo, quando ele se lembrou do caminho da restauração, quando ele lembrou da casa do pai. Mas é interessante que ele não só se lembrou, mas ele também retornou para a casa do pai. Arrependimento não é só fazer memória de algo. Arrependimento também é tomar uma decisão em relação a algo. É uma mudança. É um ponto de partida. É dizer: olha, eu vou abandonar isso. O primeiro amor é onde nós devemos voltar. Ele não está relacionado, vamos dizer assim, a um item específico. O primeiro amor de Jesus. O primeiro amor de Jesus está relacionado a você deixar Jesus permear 100% no seu coração, a ponto de você abandonar tudo que deixa entre você e Ele no caminho. Se nós olharmos para a igreja de Éfeso, eles abandonaram os livros. Talvez todos nós, no começo da nossa vida cristã, nós olhamos para aquela maravilha do Evangelho e nós falamos: olha, nós vamos abandonar tudo. Mas aí chega um determinado ponto da nossa vida que nós falamos: olha, isso daqui está difícil de abandonar. E aí nós vamos esfriando. O primeiro amor é quando você coloca Jesus como o centro da sua vida e está disposto a fazer tudo por Ele. E a pergunta que eu te faço é: o que tem ficado entre você e Jesus? O que tem feito que você chegue em um determinado momento da sua vida e você fala: olha, eu não quero abandonar isso. Eu não quero abandonar isso. E aí você vai esfriando. Nós já fizemos a confissão de pecados.
E talvez ali você lembrou de algumas práticas, mas aqui eu quero deixar algo diferente para você. Eu quero que você faça uma pergunta íntima. E a pergunta é: o que está fazendo o seu coração esfriar? E eu quero que você agora, porque isso eu quero que você saia daqui com isso na sua cabeça. Então eu quero que você desligue de tudo lá fora. De tudo lá fora. E eu convido você a fechar os seus olhos. Curve lentamente sua cabeça. Eu quero que você desligue totalmente. Nós vamos dar um minutinho de silêncio. Eu quero que você faça essa pergunta: o que está fazendo o seu coração esfriar? Pode ir abrindo lentamente. E agora, a decisão que você precisa ter é de abandonar isso. A decisão que você precisa ter é de abandonar isso. Arrependimento não é choro. Arrependimento é decisão. Não é só emoção. Emoção sem decisão é remorso. Aí é a diferença entre Pedro e Judas. Judas teve remorso, sentiu todo entristecido, mas foi lá e não quis mudar, se matou. Pedro fez a mesma coisa, mas ele foi lá e decidiu amar o Senhor Jesus. Então, eu quero que você saia daqui com a decisão de abandonar isso que está esfriando o seu coração. Talvez seja algo ruim que você tenha que arrancar pela raiz. Talvez seja algo que você começou a fazer, mas está fazendo com a motivação errada, perdão. Então, volte às obras que praticava no princípio, quando não tinha nada em você, Deus. E, para finalizar, fica o alerta para as igrejas que não amam, que diz assim: você que procura experiência, talvez, você que quer se esconder atrás dos serviços, você que quer se esconder através dos sofrimentos, mesmo diante dessas situações, tiveram pessoas que venceram. E essas pessoas irão comer da árvore da vida, do fruto. Mas o alerta fica para aqueles que não amam. E eu quero encerrar com esse versículo. E mesmo que eu tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover as montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Que você dê ouvido para ouvir a voz do Espírito. Vamos orar.
Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos deixou a tua palavra. E nós muitas vezes começamos a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, com todo o amor e empolgação. Mas aí as coisas vão acontecendo e nós esfriamos. Nós muitas vezes desistimos. Mas por favor, Senhor, trabalhe nos nossos corações. Afaste de nós tudo aquilo que tem nos impedido de amar o Senhor e de amar as pessoas à nossa volta. Que o amor que o Senhor teve por nós abunde em nossos corações e transborde para que todos à nossa volta possam experimentar esse amor. Que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor nos dê ousadia para amar uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus que eu amo.